Olá, tudo bem com vocês? Nós somos do PET Economia, na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e nós temos uma atividade que o nome dela é Economia em Debate nas Escolas. Essa atividade consiste em apresentarmos um tema especificamente para as pessoas que vão fazer o Enem, a fim de ajudá-las em, na prova. O tema que a gente vai apresentar agora: inovações no processo de industrialização. Os apresentadores são eu, João Vitor e Pedro Salviano. Bom, pessoal, agora vamos analisar um pouco qual foi o papel histórico fundamental das inovações e invenções no desenvolvimento econômico mundial. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que definir qual a diferença entre inovação e uma invenção, pois nem toda inovação se caracteriza como uma inovação e nem toda invenção se caracteriza como uma inovação. Primeiramente vamos para a parte de invenção. A invenção é quando descobrimos algo novo, que geralmente é relacionado a um produto ou serviço. A descoberta de algo novo. Como a gente pode citar, é a primeira lâmpada, que foi inventada por Edison no ano de 1802. Foi a primeira vez que ele conseguiu, que a humanidade em si conseguiu emitir luz artificial por eletricidade. Nesse ponto, a gente pode ver que tanto ela foi considerada uma invenção como uma inovação, pois ela, além de Edison conseguir descobrir é, uma lâmpada, como se diz, ele pôde começar a vender esses produtos, só que havia uma irregularidade, que essa lâmpada de Edison, ela era fácil queimava, ela se queimava muito fácil. Então, agora a gente vem para a parte de inovação. A inovação pode ser definida como uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações e que pode ser implementado no mercado. O que a gente pode citar é o melhoramento da lâmpada de Edison. Com o passar dos anos, novos inventores iam trabalhando em cima das próprias lâmpadas, como Tesla, outros inventores em si foram melhorando a qualidade daquela lâmpada. Até o próprio Edison ele melhorou e foi vendendo. Quanto mais havia melhorias nessa lâmpada dele, mais havia valor de mercado em si. Mas ele podia vender e com o passar do tempo, que as cidades iam ganhando eletricidade, eles conseguiam vender. Um exemplo que a gente pode citar é a lâmpada de LED hoje, da forma que saiu anteriormente, que era o protótipo de luz de Edison com digamos que a mais nova tecnologia de lâmpadas, que seria as lâmpadas de LED, que são super econômicas e com maior durabilidade. Bem, vimos agora o que era a inovação, né, e invenção, suas diferenças. Vamos tratar agora do que é o processo de industrialização. O processo de industrialização são todas as mudanças que ocorrem em grande escala em relação à criação de setores industriais e novas tecnologias, né? E representa a mudança de dominação dos modos de produção, a busca por uma maior agilidade na produção e a busca por uma maior lucratividade, né? Ou seja, pela indústria ser mais lucrativa, né? Por isso ela é tão importante, né? É tão importante que ocorra esse processo de industrialização. Nós vamos ver mais à frente, em termos quantitativos, né? Por que a indústria é tão importante. E aqui eu trouxe um exemplo básico de mudança de dominação de atividade, né? Aqui antes era a atividade que predominava era a pecuária e agora é uma indústria, né? Então, basicamente, esse é o processo de industrialização. É a criação de setores industriais em uma nova localidade. Aqui está bem exemplificado
mas vemos em grandes cidades polos industriais, né? Ou seja, distritos, bairros que são feitos de indústrias, né? E esse é um processo, é um tipo de processo de industrialização pequeno, mas para o país, para o Brasil, né? No caso do Brasil, conseguir um alto nível de industrialização tem que ocorrer em grande escala, né? E então, qual a importância da industrialização para a economia de um país, né? A indústria é um meio em que os empresários veem, não só os empresários, né? O próprio governo tem uma maior lucratividade. Ou seja, com o aumento da indústria e com o aumento das inovações também, os investimentos tendem a serem maiores. Por quê? Porque eles vão querer ganhar cada vez mais dinheiro. E com investimentos maiores, vai abrir uma maior quantidade de empregos, né? Vão ser ofertados. Ou seja, vai entrar mais trabalhadores, né, no mercado de trabalho. Consequentemente, os trabalhadores que não estavam ganhando dinheiro, pois estavam desempregados, agora vão ter uma renda. E, consequentemente, vai aumentar o consumo. Por quê? Porque antes eles não ganhavam nada, né, um salário, agora eles vão poder comprar suas coisas com o seu salário e vai aumentar cada vez mais o consumo, que vai distribuir para diversos mercados, diversos setores. Assim também com o aumento das exportações, porque vamos ter uma maior produção e se for uma produção de qualidade, vamos ter mais compradores de fora querendo nossa mercadoria. E se isso feito, se a industrialização sendo feita de forma certa, né, de forma assertiva, tendo muita inovação no meio, porque sem a inovação o processo de industrialização fica muito difícil, né? E teremos um alto desenvolvimento econômico, né? E o que é o desenvolvimento econômico? Tem uma grande diferença de crescimento econômico para desenvolvimento econômico, porque quando tratamos de crescimento econômico, você só vai estar falando em quantidade, né? Só a economia está crescendo, né? Já o desenvolvimento econômico não, é a qualidade de vida, né, das pessoas que vão melhorar, né? Então você vai ter uma melhoria no sistema de saúde, de educação, a economia vai estar crescendo, além disso a infraestrutura vai ser ampliada e consequentemente a qualidade de vida vai existir em maior escala, né? Então, né, se você vai ampliar o sistema de saúde, a educação também e a economia crescendo, você vai conseguir gerar mais empregos também aqui. No caso do Brasil, se eu tenho uma ampliação na infraestrutura da saúde, consequentemente, né, você vai gerar empregos para médicos, para enfermeiros, enfim, assim como na educação, você vai gerar mais empregos para professores, né? Então, eu trouxe alguns dados da importância da indústria aqui no Brasil. A fonte é bastante confiável, é a Confederação Nacional da Indústria, que trouxe esses dados para a gente, que é importante mencionar que a indústria ainda não é tão forte aqui no Brasil como ela é, por exemplo, nos Estados Unidos, na China principalmente, né? Então, tem dizendo aqui, ó, embora represente 20,4% do PIB, a indústria responde por 69,2% das exportações brasileiras, ou seja, menos não
embora não sendo tão grande a participação da indústria na economia, nesses setores a indústria é muito forte nas exportações de bens e serviços para outros países, do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento, 33% da arrecadação de tributos federais e 31,2% da arrecadação previdenciária patronal. Ou seja, se eu tivesse aqui uma indústria maior, né, mais presente no PIB brasileiro, consequentemente, esses números aqui seriam cada vez maiores. Tenderiam a ser cada vez maiores, o que seria muito bom para o país. Né? E aqui é o que eu estava dizendo antes, que a indústria é muito boa para gerar empregos e também para pagar melhor aos seus empregados, né? A cada R$ 1 produzido da indústria são gerados 2,43 na economia brasileira. Ou seja, se eu produzo um produto que equivale a R$ 1.500, aquele produto provavelmente irá chegar ao consumidor final por R$ 2.430. Né? Então é um aumento muito grande, né, que a indústria tem. E aqui nos demais setores o valor gerado é menor. Agropecuária R$ 1,75 e o comércio e serviço a cada R$ 1 produzido são gerados 1,49. E por que a inovação é tão importante para a indústria? Um dos pontos é a diminuição no tempo de produção. Isso a gente vai perceber logo mais à frente com a primeira revolução industrial, que vem surgindo novos meios de se produzir. Né? As inovações vão começar a aparecer. Temos o exemplo do tear mecânico, né? Que vai fazer com que encurte mais o tempo, né, na produção dos produtos têxteis. Os custos da produção vão diminuir, consequentemente vai gerar uma maior lucratividade, né? E a produção de produtos com maior valor econômico, porque a cada vez que vão se inovando coisas, maior valor vai adquirindo também este produto, né? Em relação à redução dos custos de produção, nós vamos ver mais à frente que isso traz um problema, que é a questão das demissões de empregados, né? Apesar da indústria contratar muito, à medida que a inovação vai aumentando, ela vai tirando o emprego de algumas pessoas, né? Temos aqui um exemplo, o tanto de trabalhadores na construção de um carro. Aí aqui já temos uma diminuição, claro que são épocas, né, bem diferentes, né? Aqui estamos falando ali no Fordismo, que vamos ver mais à frente, na segunda Revolução Industrial. Aqui já temos algo mais recente, são duas pessoas trabalhando, né? Claro que isso envolve muito mais pessoas, mas isso aqui é apenas um dos processos de produção, né, desse carro. E aqui já vemos máquinas trabalhando em funções que antes eram ocupadas pelos seres humanos, né? Então, isso aqui é a prova viva da redução dos custos de produção. Por quê? Porque agora ele só vai o empresário só vai pagar a manutenção das máquinas. E antes, que são feitas, depende muito, pode ser 2 anos, 3, 5 anos, de 5 em 5 anos, entendeu? E antes não, antes ele pagava uma pessoa por mês, né? Geralmente por mês, para fazer o mesmo trabalho que essa máquina está fazendo. E esta máquina também vai produzir muito mais rápido do que um ser humano.
né, o que vai gerar uma diminuição no tempo de produção. Então a inovação causa tudo isso, tem seus pontos positivos, assim como também os negativos, por tirar muitas vezes o emprego do trabalhador, que vamos ver mais à frente que foi o que isso ocorreu nas revoluções industriais. E agora vamos para o surgimento, né, da industrialização e o papel da inovação nessa indústria. Ó, isso aqui é um tear mecânico. Antigamente, antes da primeira revolução industrial, essa tecelagem era feita manualmente, né? Aí, a partir da primeira revolução industrial, foram feitas toda essa mecânica para uma produção mais rápida, né? E, consequentemente, produzir mais. Então, temos a primeira revolução industrial, isso é um tema muito recorrente na prova do Enem, que ela aconteceu por volta do século XVII até o século XVIII, e suas principais inovações foram a manipulação do aço, a intensificação do uso do carvão mineral como energia, tear mecânico e a locomotiva a vapor. Essas são as principais inovações que ocorreram na época. A manipulação do aço, por quê? Porque para fazer todas essas engrenagens aqui foram utilizado o aço. E sem a manipulação correta, né, desse minério, consequentemente não teria surgido este tear mecânico. Assim como também temos a locomotiva a vapor, que tanto necessita do carvão mineral, né, como energia, porque ela só iria andar se tivesse o carvão, né, o carvão queimado, e o aço para fazer todas as engrenagens dela. Nós também temos aqui pontos positivos e negativos que a primeira revolução industrial trouxe para a economia da época, né? Os pontos positivos são as inovações, sem sombra de dúvidas, né? E que foi o aumento da produção, a diminuição dos custos e, consequentemente, uma maior lucratividade, que é tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Todo o poder que uma inovação causa em uma economia e toda uma industrialização causa, né? Então, o aumento da produção aumentou porque as máquinas se desenvolveram mais, né? As inovações eram recorrentes, tinha muita coisa a ser descoberta, né? Melhorada. Então, consequentemente, diminuiu os custos e teve uma maior lucratividade. Os pontos negativos é o aumento da desigualdade, né? Um deles, por quê? Porque os empresários começaram a ganhar muito mais dinheiro, né? E empregados, e foi ocorrendo essa distância, né? De empregados para os empresários. E gerou muito desemprego também, porque é aquela história da máquina, né? Quando uma máquina é inventada, é criada, é inovada para substituir o trabalho humano, ela vai ser muito melhor para o empresário. Por quê? Porque ela não tem muito custo, ela só vai ter o custo da sua manutenção, né? E o empregado não, o empregado tem que pagar o seu salário, né, mensalmente ou semanalmente. E teve muita revolta da classe trabalhadora, né? Tiveram diversos casos em que os trabalhadores, para não ser substituídos pelas máquinas, eles quebravam as máquinas, né? E na primeira revolução industrial surge esse cara, Adam Smith. Ele foi um economista e filósofo inglês que produziu a teoria da divisão do trabalho, publicado em seu mais conhecido livro, A Riqueza das Nações, de 1776. E o que essa teoria falava é que, caso ela fosse aplicada, ocorreria a otimização do tempo de produção, o aumento da produção,
a automação e especialização do trabalhador em uma só função. Para explicar tudo isso, Smith exemplifica algumas visitas que ele fez para algumas fábricas de alfinetes, né? Ele relata que em uma determinada fábrica, um homem sozinho, né, um trabalhador sozinho, ele produzia uns 20 alfinetes por dia. Enquanto que numa pequena fábrica, cerca de 10 pessoas, uma pequena fábrica de alfinetes tinha 10 pessoas, e graças à divisão do trabalho, né, ou seja, um fazia uma função, outro fazia outra, outro já fazia outra função, né, ia complementando o alfinete, e assim era capaz de produzir quase 4.800 alfinetes por dia. Ou seja, cada indivíduo fazia uma atividade individual. Ao ser realizada, ele passava para outro trabalhador, que ao concluir passava para o outro, e assim ia formando um alfinete e, consequentemente, a produção, o tempo de produção caía, o que gerava um aumento na produção. Bom, como o amigo João Vitor explicou anteriormente, a forma como se deu a evolução da indústria no âmbito da primeira revolução industrial, todas as invenções e inovações que aconteceram dentro dela, e agora a gente parte para a evolução da indústria, que se dá como a segunda revolução industrial. Bom, a segunda revolução industrial ela aconteceu a partir da segunda metade do século XIX e durou até a primeira metade do século XX. Ela se caracterizou, a segunda revolução industrial, como uma era de invenções. Nela surgiu o carro, o avião, as cidades passaram a ser energizadas com energia elétrica, a descoberta do petróleo, utilização em massa de meios de transporte, passou a se dar a partir da segunda revolução industrial. Como as principais inovações que podemos destacar aqui, que cai muito em questões de Enem, é a inserção de modelos de fabricação em esteira, que foi uma grande revolução na época, que antes algo para ser produzido ficava fixo em um único ponto e vários operários iam se dividir em várias funções para construir determinado equipamento. E em si, como a inserção de uma fabricação em esteira, como no Fordismo, uma única linha de produção, uma esteira gigantesca, se colocavam vários automóveis e ele saiu no decorrer dessa esteira. Um único operário a cada metro era responsável por uma única função. E ele não agregava mais funções em si. Ele era unicamente responsável por colocar determinada peça nesse produto e ele seguia a sua linha de produção, onde outros operários iam colocando outros produtos, até ele finalizar no final dessa esteira como o produto acabado. Os novos modelos de organização de produção industrial, que foi o que falei anteriormente, que passou dentro do chão de fábrica uma nova configuração, no qual eles conseguiam ganhar tempo de produção e quantidade de produção, que aconteceu muito no Taylorismo e no Fordismo. A maior capacidade produtiva foi o que tivemos agora, como eu expliquei, que através das organizações de produção e da inserção do modelo de esteira, se era capaz de produzir mais em menos tempo. Outro ponto importante que foi a descoberta de novas fontes de energia, que foi a descoberta do petróleo e a sua utilização, que através da descoberta do petróleo não era mais necessário a utilização em si de óleo de baleia, que muito antes da segunda revolução industrial e propriamente no início do século XIX
era utilizado muito óleo de baleia, madeira, carvão mineral, como fonte energética das cidades e dos maquinários. Com a descoberta do petróleo e da eletricidade, se passou a ter uma nova configuração do modelo industrial que gerou grandes impactos na economia. Tanto é hoje que a gente pode ver que o valor do petróleo influencia muito na economia mundial. Se o petróleo sobe, o valor dos combustíveis sobe e o valor dos produtos de transporte sobe e assim vai sucessivamente. Como na própria eletricidade, que na atualidade tudo só funciona através da eletricidade. O desenvolvimento é uma outra inovação, que foi a do desenvolvimento de novas ligas de aço, que eram superior à qualidade do aço utilizado na primeira revolução industrial. Com ele era capaz de se produzir com mais qualidade os determinados produtos. A automação industrial, em certo ponto, várias máquinas, como a gente pode ver hoje, ela não era mais necessária a utilização de um operário. A própria máquina ela realizava a sua função. E o surgimento de novas indústrias, novos tipos de indústria, como as indústrias elétricas e as indústrias químicas, elas passaram a serem desenvolvidas a partir, principalmente no início do século XX, que passou a se ter um boom na produção de componentes químicos, de componentes elétricos. Bom, como as principais inovações pode ser destacada dentro da segunda revolução industrial, que hoje em dia a gente pode considerar como algo vital para o nosso dia a dia, foi o desenvolvimento do motor de combustão interna, que foi o ponto-chave de virada para uma nova era dentro do planeta, questão econômica, que dentro desse mesmo período vários países mundialmente passaram a se industrializar, muito mais devido à descoberta do petróleo e do motor de combustão interna. Ficou mais fácil para esses países se industrializarem, como pode se destacar os Estados Unidos, que saiu de uma economia básica e passou a se tornar um dos maiores industriais, países industrializados após a segunda revolução industrial, assumindo a liderança em si. Podemos ver também o desenvolvimento do rádio, que se deu logo no início do século XX, e o desenvolvimento do telefone, que hoje em dia a gente pode ver como algo vital, tanto para a nossa sobrevivência como para nossos trabalhos, e que se não fosse os passos dados pela segunda revolução industrial no início do século XX, hoje em dia ficaria difícil termos as formas de comunicação que temos hoje. Logo em seguida temos o desenvolvimento do avião, feito pelo brasileiro Santos Dumont, que através do motor de combustão interna que foi desenvolvido ainda no final do século XIX, ele conseguiu acoplar um motor e um protótipo que conseguisse alçar voo e que se tornou vital para a própria economia mundial hoje em dia. Tivemos também, dentro da segunda revolução industrial, algo que se tornou muito importante hoje, que é a nossa forma de energia elétrica, que se deu pelas batalhas das correntes alternadas de Nikola Tesla e a corrente contínua, que foi uma batalha que ficou famosa mundialmente naquela época nos Estados Unidos, que era dos inventores quem conseguiria se tornar o provedor de energia elétrica com melhor qualidade no âmbito mundial. E tivemos como vitorioso Nikola Tesla,
que a corrente alternada ela é capaz de se distribuir em longas distâncias sem se ter perdas e se tornou viável economicamente, que tanto é que hoje em dia nossa forma de energia elétrica é corrente alternada. Temos os desenvolvimentos de novas tecnologias para as guerras, que foi um ponto-chave dentro da segunda revolução industrial, que a gente pode destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a partir quando se desenvolveu motores a combustão interna, as formas de guerra elas se reconfiguraram de forma muito abrupta, que anteriormente, no século XIX, as guerras travadas eram no modelo napoleônico. Dois exércitos se encontravam e através de espingardas e espadas e se confrontavam. A partir da Primeira Guerra Mundial, tem inserção de máquinas, como os transportes de caminhões de guerra, tanques de guerra, os próprios aviões de Santos Dumont passaram a ser utilizados dentro da guerra. Tivemos também o desenvolvimento dos antibióticos, que foram um ponto vital na indústria química, quando foi descoberto a penicilina, um antibiótico o primeiro antibiótico que se deu de forma eficaz e conseguia controlar as infecções e salvar vidas. Que na falta da existência dos antibióticos, a gente pode destacar que na peste bubônica que se deu na Europa, que foi uma infecção bacteriana que causou a morte de mais de um terço da população europeia naquela época. Se existisse penicilina naquela época, com certeza não se teria tido tantas mortes. Como também o desenvolvimento de vacinas se deu no âmbito da segunda revolução industrial. Um ponto-chave que pode se destacar é a questão da gripe espanhola, que quando se deu um grande surto nos anos de 1918, passou-se a desenvolver novas formas de combater essas infecções, que foi através das vacinas. Bom, agora no âmbito de segunda revolução industrial, podemos citar pontos positivos e negativos que ela trouxe para a economia. Primeiramente, como pontos positivos, podemos citar que as indústrias passaram a ter maior capacidade produtiva, ou seja, elas conseguiam produzir mais em menos tempo e mais barato. Outros países passaram a se industrializar, que anteriormente, na primeira revolução industrial, poucos países conseguiram obter esse status de industrializado, como a Inglaterra, que era a hegemonia naquele período. E agora, como as maiores potências mundiais que temos hoje, a partir da descoberta de novas formas energéticas como a eletricidade e petróleo e o desenvolvimento do motor a combustão, propiciou com que outros países, como Estados Unidos, França, a própria Inglaterra, Itália, dentre outros, adentrassem nesse modo de produção industrial. E com destaque aos Estados Unidos, que conseguiu o status de maior potência industrializada mundialmente. Temos a descoberta de medicamentos, como os antibióticos e vacinas, como mencionei anteriormente, a criação dos sindicatos de trabalhadores industriais, que antes, na primeira revolução industrial, os trabalhadores eles eram submetidos a diversas formas de trabalhos insalubres e condições péssimas de trabalho. Logo no final da primeira revolução industrial e início da segunda revolução industrial, esses trabalhadores passaram a se organizar em grupos e no qual eles reivindicavam melhores condições de trabalho e de formas que não viessem ao desemprego, pois a segunda revolução industrial, com a automação de algumas máquinas, ela propiciou vários desempregos, e esses sindicatos buscavam a própria melhoria dos trabalhadores industriais e novos meios de transporte, como carros, aviões, tudo se deu no envelope da segunda revolução industrial.
que através desses meios de transporte revolucionou toda a economia mundial. Os países passaram antes que só se poderia chegar através de navios, embarcações, trens, a vapor, agora teriam outros meios de transporte como carros, ônibus, caminhões e os aviões. Pontos negativos que podemos destacar que a segunda revolução industrial trouxe consigo foi os desempregos causados devido à automação industrial, que uma máquina agora poderia exercer a função de um ou mais operários, e esses operários eram demitidos. Maior instabilidade econômica entre as nações, passou-se a ser mais recorrente os períodos de crises econômicas a partir da segunda revolução industrial, o que leva às maiores instabilidades. E temos outro ponto como a expansão do imperialismo europeu nos países asiáticos, foi um ponto importante ainda no final do século XIX, que os principais países europeus eles adentraram nos países africanos e asiáticos e passaram a repartir esses países e expandindo seus impérios, como pode citar os países africanos que foram repartidos, literalmente repartidos entre França, Itália, Alemanha e Inglaterra. Temos também o surgimento das primeiras grandes crises econômicas, como a de 1873, que foi a falência de bolsas financeiras, como nos Estados Unidos, na Filadélfia, e as bolsas de valores de Viena e da Áustria, que se eclodiram, gerando diversas crises econômicas que afetou o planeta em si. Temos também a Primeira Guerra Mundial, que foi um ponto negativo, muito através já da expansão do imperialismo europeu. Vários países passaram a entrar em climas de conflitos, e com a inserção das novas tecnologias que a Revolução Industrial trouxe, dentro da Primeira Guerra Mundial se tornou uma nova guerra, que passou a ter guerras químicas, guerras com máquinas, aviões, que foi um período severo de mudanças. Tivemos também a crise de 1929, que foi a queda da bolsa de Wall Street nos Estados Unidos, que passou-se a ser mais recorrente essas crises a partir da segunda revolução industrial. E outro ponto importante que permutou o fim da segunda revolução industrial na Segunda Guerra Mundial, que foi o desenvolvimento de novos métodos de guerra com novas tecnologias, melhorias de antigas tecnologias de guerra e a inserção da bomba atômica, que foram um grande ponto negativo dentro da Revolução Industrial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido até o final, e curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, que esses assuntos aí são de suma importância principalmente para o Enem, assim como as provas do colégio, as atividades, tanto da história, da sociologia, são assuntos que são muito cobrados. Então é isso. Nos vemos numa próxima.